Bom dia de Bremen, manda lá Roseli Gonçalves. Depois do que se viu ontem em Gaza, quem continuar criticando o Lula é muito canalha. Quem criticar o Lula, na verdade, é cúmplice de um holocausto, né? Quer dizer, então são pessoas que não têm mais humanidade. Ivo Miranda Gomes fala: Lula está coberto de razão, né? Então já vamos começar por essa notícia chocante do dia de ontem, vou botar aqui na tela. Realmente, assim, eu acho que é um dos maiores crimes contra a humanidade da história, né? Quer dizer, ele tem que ser corretamente dimensionado. 112 palestinos mortos por Israel enquanto buscavam ajuda humanitária em Gaza. E boa parte da imprensa brasileira ainda noticia assim: morreram. De repente estavam lá buscando ajuda e morreram, né? Diga, Zé. É lamentável que a mídia tenha retratado assim. Eu vi alguns canais de televisão dizendo assim: há um tumulto, gerou uma confusão entre os terroristas do Hamas e o exército de Israel, e que resultou na morte de dezenas de pessoas. É algo que ainda está sendo apurado. E ato contínuo coloca a imagem daquele porta-voz das criminosas chamadas Forças de Defesa de Israel, que tem um nome completamente inapropriado, porque não são forças de defesa. Trata-se de um exército agressivo que é capaz de cometer um crime de lesa humanidade desta ordem, que, de fato, como você disse, Léo, é um dos maiores, um dos piores crimes contra a humanidade já ocorridos em toda a história. É algo que merece toda a condenação, a mais veemente condenação por parte dos democratas, dos patriotas, dos amantes da paz, das pessoas solidárias, das pessoas que sofrem com o povo palestino. Merece a condenação da comunidade internacional, dos países verdadeiramente democráticos, como ocorreu a partir do pronunciamento de alguns países e de algumas autoridades mundiais. Lamentavelmente, as principais potências imperialistas ainda estão botando panos quentes, os Estados Unidos dizendo: vamos ver, temos que investigar, vamos criar uma comissão, mas não houve uma condenação assim veemente por parte dos países imperialistas. Eu vi a condenação do Lula, vi a condenação do Petro, vi a condenação do presidente de Cuba, Dias-Canel, que são pessoas honradas, estadistas de grande categoria e defensores da humanidade. Vi também as declarações do secretário-geral da ONU, vi as declarações da chancelaria iraniana. Então, tudo isso mostra que também se forma uma corrente no mundo contrária a esses crimes. Vi também o pronunciamento oficial da Autoridade Nacional Palestina. Então, de fato, é algo chocante e é preciso realmente dar razão a quem tem razão. E, de fato, se trata de um holocausto, se trata de um genocídio e se trata de um crime que equivale aos crimes cometidos pelos nazistas contra o povo judaico no período pré e durante a Segunda Guerra Mundial. Que em alguns casos até superam, né? A Soledade fala: absurda repercussão na mídia corporativa, tá aí o exemplo, né? A Globo noticiou assim: confusão em distribuição de comida em Gaza deixa mais de 100 mortos. Bom, primeiro tem que se perguntar, por que há distribuição de comida? Porque há um genocídio e um holocausto. Por que há uma confusão? Porque as pessoas estão morrendo de fome. E mais do que isso, elas foram metralhadas pelos soldados israelenses, né? O que já foi admitido pelo próprio exército israelense. A Globo é mais genocida e mais cúmplice de holocausto do que a própria mídia estadunidense, né? É revoltante. Patrícia Ramos está dizendo: os soldados israelenses mataram pessoas famintas. Zé, e aí às vezes as pessoas não, mas veja bem, por que você não assiste a Globo? Eu não assisto a Globo, porque a Globo é cúmplice de holocausto, é cúmplice de genocídio, né? Por que eu vou deixar isso entrar na minha casa, né? Zé, com você. Bom, de fato, eu fiquei realmente impressionado com a cobertura, porque foi exatamente isso. Aí a matéria fala em confusão, eu escutei, naturalmente isso foi dito em alguma outra reportagem. No Jornal Nacional eles falaram um tumulto, e chegaram a frisar isso, um tumulto que envolveu os terroristas do Hamas e o exército de Israel. O exército de Israel admitiu que fez que metralhou, que os seus soldados metralharam, mas disse que não, nós protegemos, como fazemos todos os dias, protegemos o comboio, procuramos organizar a distribuição, e eles estão admitindo que mataram uma dezena de pessoas, que o metralhamento foi apenas depois que se instalou a confusão,
depois que se instalou o tumulto, nas palavras deles, e aí os soldados israelenses entenderam que aquilo era um possível ataque contra eles, como quem está querendo caracterizar uma espécie de legítima defesa. Então é crime sobre crime, porque além do crime propriamente dito, vem a mentira, vem o engodo e vem a tentativa de acobertar, porque isso acaba sendo um prelúdio para novos crimes. Essa barbárie é interessante, eu até estava percebendo ontem, a Globo naturaliza a barbárie em Israel, ou na Palestina, promovida por Israel, da mesma maneira que naturaliza os assassinatos em Santos e na Baixada Santista, promovidos pelo Tarcísio de Freitas. Mas esse crime contra a humanidade, ele está ficando conhecido já como a revolta da farinha, né? Então, houve um protesto em Tel Aviv, Israel. Muitas pessoas saíram com sacos de farinha para protestar contra o holocausto promovido pelo Benjamin Netanyahu, Zé.